E aí, pessoal, bom dia, paz reverencial a todos. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a questão das egrégoras, mas seria conveniente antes falar sobre a etimologia da palavra. Egrégora vem de egregore, né, do grego egregore. Egregore significa como assim vigiar, né, vigilante. Então, quando você vai falar de egrégora, né, você está especificando a própria fé. Quando o cristão, por exemplo, fala ou aponta para cima, ao entorno, e diz assim: Deus está vendo, né? Ou aquele mais negativo, né? Ele atribui a figura de um demônio, de um mal externo, e aponta para baixo e diz assim: o demônio está à espreita, como se sempre tivesse algo ou alguém vigiando as criaturas na superfície da terra. Isso faz sentido. Intuitivamente, porém inconsciente, esses seres eles captam, né, essa rede de relacionamento energético, entre o ser, né, consciente e o meio. Então, se você for observar cada egrégora, por exemplo, eu já observei uma em especial, que é a egrégora do coletivo, do social, né, da comunicação. Lugares onde as pessoas são muito ácidas ao se expressar, ao se comunicar, geram uma espécie de capa viva, né, com vida, que representa figuras animais. No caso da comunicação, você terá uma egrégora tamásica, cor, né, rubra, avermelhada, porque o vermelho ele denota uma energia ígnea, a expressão é né, faça-se a luz, só que quando se trata do humano linear, é geralmente um incêndio expressivo, né? Que contagia o coletivo, né? E muitas vezes agride, né? A moral e o aura de um outro ser, né? Que o ouve, dependendo da forma que você se expressa. Essas egrégoras, elas representam pássaros entrelaçados. Como assim pássaros entrelaçados? Você já viu bandos de pássaros andando juntos, né? Principalmente quando começa a estação invernal, eles seguem em bandos, né? Aquele caos, aquele rebuliço nos céus, né? Porque eles precisam fugir daquela situação, né? E sobreviver. Então eles saem de uma região e vão para outra, geralmente em bandos. Ao olhar de quem está no solo, parece que esses pássaros estão, entre aspas, costurados pelas asas uns nos outros, como se eles voassem, né, harmonicamente, apesar do caos, né, sonoro, o ruído que eles produzem, eles parecem andar juntos em harmonia e vão em bandos. Só que você imagina um bando desse sobre a sua casa, sobre você, ou sobre a sua propriedade, ou sobre o seu bairro, a sua cidade e até seu país, se não o mundo, né, que é muito comum também. Então, em lares muito desarmônicos, onde esposos começam, na hora de se expressar, sempre a se garfiar, né, como se diz aqui no sul, né, sempre aquela forma de tratamento ácida, ofensiva, né, sempre atacando o outro.
e isso forma uma espécie de ninhada no, no em torno do teto da moradia de pássaros, né? Pássaros no plano astral inferior, estamos falando. Inferior, o que que é o inferior? Uma hora eu vou fazer um vídeo só pela questão de subplanos, que nenhuma escola explica. Inferior é tudo que está muito tangenciado com o átomo físico, com a completude de matéria física, que é o, vamos dizer, a matéria mais pesada do universo. Então, tudo que tem mais peso é inferior. Era para ser ao contrário, né? Porque inferior era para ter menos. Só que como são mundos inversos, fica inferior num sentido pejorativo quando se tem mais peso, porque quanto mais peso, menos movimentação, né? Também pela questão frequencial, porque inferior, porque quanto mais material, os átomos mais, vamos dizer, estacionários estão em questão de vibração. E quanto mais sutil, mais espaço entre átomos, mais liberdade, menos leis, né? Leis, vamos dizer, não leis constitucionais, mas sim leis matéricas, leis físicas, que são, dependendo do plano, quanto mais para cima em frequência é neutralizada, né? Então fica mais leve para cima. E pesado, então a gente chama de superior para cima em frequência e inferior para baixo, né? Porque fica, vamos dizer, menos possibilidade de liberdade. Entra a questão do livre-arbítrio, que daí o livre-arbítrio vira uma liberdade condicional, que nem eu, né, eu faço fincapé nisso, porque a liberdade, o livre-arbítrio, ele tem a ver também com frequência. Quanto mais para cima em frequência, mais livre-arbítrio, né? E menos entropia, porque entropia é caos, desordem. E quanto mais para baixo em frequência, menos liberdade e mais entropia, mais caos. Então, se vamos falar da egrégora da comunicação, se a comunicação ela é desajustada, né, caótica, você vai ver uma egrégora, tá? É uma plasmação, não quer dizer que ali esteja o animal que você vê aqui, o bichinho, o pássaro, mas a configuração, o arquétipo, são de pássaros vermelhos, bico vermelho, tudo vermelho, né, mostrando bem mesmo a tônica de tamas. E, por exemplo, se começa uma discussão dentro de casa, esses pássaros eles se desagregam e começam a entrar por frestas, onde eles acham uma fresta atômica no astral inferior da própria casa, e vai entrando e vai se agregando ao aura das pessoas, ou até a própria matéria astral. E faz a pessoa cada vez mais ficar viciante em não calar a boca e falar a ermo, e aplicar fake news, e ficar falando em mentiras, muitas vezes, né? Falácias, falar do outro, fofocagem, né? E fica aqueles bichos, né? Sabe, estimulando, porque a pessoa ela já tem a anidânia, então iguais se atraem na questão sutil. Então a pessoa já tem a tendência a falar, então aquilo ali é como se fosse manda mais, porque né, é que como se fosse o combustível daquilo que ela já tem. Ela já tem o motor, o propulsor para ela ser assim, a tendência. Mas a questão também dos signos também são egrégoras. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso tem fundos de verdade, tá? O signo ele é egrégor, tanto que os antigos viam, faziam linhas imaginárias e formavam, né, formas de animais, de objetos, né, e dali sim emana realmente, né, frequência, tá, eletromagnética, que se impregna, se agrega, né, ao aura
humano e penetra nos veículos e vai dando tônicas, né, e vai acionando aquilo que já está. Como eu falei esses tempos, né, de não influenciar a criança, porque a criança já pode ter nela uma nidana que era para ser transmutada, né, que era para ser resolvida, e dependendo do estímulo, acabar ficando na nidana de novo e não desabrochando a escanda, né, a tendência positiva. Então, existem egrégoras de todo tipo, né? Existem egrégoras das religiões, das casas, dos bairros, né, dos países, dos mundos, né? Egrégora, por exemplo, do planeta Terra, ela está ligada a Rafael, a Melquisedeque, né? E egrégoras têm camadas, é como camadas atmosféricas, né? As mais próximas do solo, né, da superfície, elas são mais densas, mais tamásicas, mais avermelhadas, acompanhando a gama do infravermelho ao ultravioleta. O ultravioleta, né, tu vai pegar as regiões mais altas, né, da atmosfera. Inclusive que a gente vê o azul, é uma egrégora também, o azul representando como se fosse o Akash, como se fosse o laríngeo da Terra, né? E mais para cima ainda se mistura já um- uma completude de frequência mais ultravioleta, né? Que você, por exemplo, vai ver o Sol no fim do dia, no horizonte, ele vai produzir uma cor violácea, né? Já representando uma questão búdica do planeta Terra. E depois a questão átmica, quando anoitece, que você vê aquele fundo preto, né, que não é bem preto, é um azul marinho muito forte, que é tanta luz que você não vê, que está ao fundo, né, que já não deixa de ser uma egrégora também, só que uma egrégora holística, né, cósmica. Na verdade, tudo é uma egrégora. Então, quer dizer, quando você está aberto, em primeiro lugar, e você tem a tendência, você tem um registro, a egrégora pode lhe influenciar. Mas acontece uma coisa, por exemplo, quando a gente vai aqui no templo budista, que existe aqui na Serra Gaúcha, existe placas dizendo assim, não pise no formigueiro. Você imagina que a egrégora é isso. Dentro dela, tá, tem um enxame, sabe, um aglomerado de seres, vamos dizer, elementares. Eles se alimentam como? Eles se alimentam das tuas próprias partículas astrais que tu vai emprestando. Por isso que tu vai perdendo o teu astral, né? Tu vai perdendo o teu mental, que tu vai alimentando e até matéria física. Tu começa a alimentar isso. Isso tu faz isso com a tua egrégora interna também. Dizem para entrar para o interno, vamos ver o interno, né? Mas depende do que tem no interno, porque tu pode estar alimentando e vendo o mundo interno caótico, que não é nada evolutivo, tá? Que tu pode ter acionado, né, um, uma bomba em sequência e tu tá com o teu mundo interno todo explodido e tu quer olhar para o interno. Nesses casos, é até melhor tu pedir auxílio externo, como o cristão. O cristão ele está bagunçado por dentro, ele reza por fora por uma egrégora que ele aponta, que ele já acha que é Deus. Mas pode ser que essa egrégora o favoreça, dependendo da tônica da egrégora. Então, tu vai no templo, né, ali está escrito, placas, não pise nos formigueiros, não mexa no enxame de abelha. Por quê? Porque a pessoa que ela está, né, em sã consciência, ela tem consciência, ela é responsável, ela pode passar por 1000 formigueiros, 1000 cachopas de abelha e ela não vai mexer com aquilo ali, né? E não vai ser atacada pela própria, porque é ela que vai acionar isso. Na medida que tu pisa, o que que acontece? As criaturas, né, se desacomodam, elas vão querer procurar, né? Elas ficam revoltadas, produzem hormônios,
né, enzimas, e ficam agitadas e vão querer atacar tudo que tiver pela volta, né? Subir nas criaturas, vai querer atacar, né? Elas se acham agredidas. Então a melhor coisa é não mexer. Egrégora é uma coisa assim, ó, mesmo que seja sagrada, melhor é que não mexa. Por isso a questão do despacho, né? Despassere, não passe em cima, respeite. Porque você está mexendo com uma coisa que está concentrada, e isso você vai arrastar junto com você, né? E afora o desrespeito, né? Que você vai estar desrespeitando uma energia que foi elaborada por um trabalho, você vai estar se envolvendo no trabalho, né? A não ser que seja para melhorar o trabalho, mas não é o caso, né? Geralmente as pessoas têm preconceito mesmo e chutam e pisam em cima, sabe? Sem precedentes, assim. Então é muito interessante a questão da egrégora, né? Que você ajuda, você coloca um tijolinho, né? Então eu vou colocar algumas imagens aqui, ó, é a egrégora do Cristo, ó, do cristianismo, né? Forma aquela forma mental de uma pomba, aí ó, todo mundo tecendo, colocando seu tijolinho, né? Então é muito interessante isso da egrégora, né? Espero que tenha agregado sobre esse assunto, porque é um assunto velado, né? O próprio nome egregore significa velado, vigilante, é algo que está sempre, né? Na própria maçonaria se vê o olho que tudo vê, inclusive eu tenho um aqui, né? Que é uma egrégora da maçonaria. Então, quer dizer, é uma forma pensamento de como o maçom pensa o absoluto enxergando a manifestação. O cristão, né, vê a cruz, por isso que ele coloca a cruz em cima do templo, como se fosse uma vigilância, né, apesar que a cruz também é uma egrégora muito perniciosa para alguns lados, né, é aquela cruz com a haste mais para cima, né, como se elevando, querendo dizer que o plano físico é o mais elevado, né, e mais a lembrança, né, do sacrifício e morte de Cristo, que na verdade Cristo é vida, e colocam ali aquele Cristo morto, sofredor, né, como a própria humanidade que criou essa egrégora. Paz reverencial a todos, espero ter ajudado.